Bem-vindo ao Tu Podes Mudar a Tua Vida. Talvez seja daquelas mulheres que funciona, que cumpre prazos, que toma decisões, que gera trabalho, filhos e responsabilidades e continua a dar conta. As pessoas olham para ti e veem alguém organizado, responsável, alguém quem podem confiar. Mas por dentro sentes que estás sempre em esforço, acordas já em modo de ação. A tua mente raramente desliga. Há dias em que produzes imenso e outros em que o desgaste começa a aparecer. Irritas-te mais do que gostarias, depois vem a culpa e mesmo fazendo tudo, sentes que não estás a conseguir equilibrar as várias áreas da tua vida. Talvez por fora de tudo pareça normal, mas por dentro sabes que este ritmo não é sustentável. Se te reconheces nisto, então este espaço é para ti. Eu sou Luísa Cunha, terapeuta emocional, criadora do método de reprogramação emocional. Neste podcast vamos falar sobre padrões emocionais que mantêm muitas mulheres competentes a viver em esforço constante e sobre como podes começar a reprogramar esses padrões para viver com mais clareza, mais energia e mais equilíbrio. Porque sim, tu podes mudar a tua vida. E antes de irmos ao tema de hoje, quero só dizer-te uma coisa. Se enquanto ouves este podcast sentes que estes padrões estão muito presentes na tua vida, podes trabalhar isso comigo numa consulta de reprogramação emocional. É um espaço individual onde olhamos diretamente para os padrões emocionais que estão a bloquear a tua clareza, a tua energia e a forma como estás a viver a tua vida. Se queres saber mais ou agendar a tua consulta, encontras o link na descrição deste episódio. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre o crítico interno, o sabotador que mantém muitas mulheres em esforço constante. Há uma coisa muito curiosa que acontece com muitas mulheres que chegam até mim. São mulheres fortes, responsáveis, competentes, mulheres que fazem muita coisa ao mesmo tempo. Trabalham, tomam decisões, gerem responsabilidades, cuidam de várias áreas da vida. Externamente a vida continua a funcionar, mas por dentro muitas vezes existe uma sensação constante de esforço. Como se a mente nunca descansasse verdadeiramente. Como se houvesse sempre algo a resolver, algo a antecipar, algo a corrigir. E muitas vezes essas mulheres dizem-me uma frase muito reveladora. A minha vida funciona, mas eu sinto-me sempre em esforço. E quando começamos a olhar mais profundamente para o que está a acontecer dentro da mente destas mulheres, quase sempre encontramos o mesmo mecanismo, um sabotador interno muito específico. Então o que é um sabotador? Ao longo da nossa vida vamos criando certos padrões mentais automáticos. São formas de pensar que se repetem tantas vezes que acabam por funcionar quase como um programa interno. Esses padrões influenciam a forma como pensamos, a forma como reagimos e até a forma como nos sentimos. Quando esses padrões mentais começam a gerar tensão, pressão ou sofrimento emocional, podemos chamar-lhe sabotadores. Chamam-se sabotadores porque, mesmo quando parecem estar a ajudar, acabam muitas vezes por trabalhar contra nós. Contra a nossa tranquilidade, contra o nosso equilíbrio, contra a nossa capacidade de viver a vida com mais leveza. Entre todos os sabotadores existe um que costuma ser o mais forte. O crítico interno é aquela parte da mente que está constantemente a avaliar. Avalia-te a ti, avalia os outros, avalia as circunstâncias da vida. Está sempre à procura de erros, de falhas, de coisas que podiam ter sido diferentes. Ele aparece através de pensamentos muito familiares. Pensamentos como: devias ter feito melhor. Isso não chega, não podes falhar. Como é que foste capaz de fazer isto? Ou até pensamentos dirigidos aos outros. Porquê é que ele fez isto assim? Ninguém faz as coisas como deve ser. E o problema é que esta voz interna parece muitas vezes racional. Parece responsável, parece exigência saudável. Mas na realidade cria uma coisa muito específica dentro do sistema emocional. Tensão constante. O que é muito comum é que as mulheres aprendem cedo a ser responsáveis, a fazer bem, a não falhar, a dar conta. E durante muito tempo esse padrão pode até ter ajudado. Pode ter ajudado a estudar mais, a trabalhar mais, a alcançar resultados. Mas com o tempo deixa de ser apenas exigência, transforma-se numa fonte constante de pressão interna. E quando o crítico interno domina a mente, acontece algo muito subtil. Nada parece realmente suficiente. Mesmo quando algo corre bem, a mente encontra rapidamente algo que pode ter sido melhor. Mesmo quando paras um pouco, surge a sensação de que devias estar a fazer alguma coisa. E isto cria um ciclo muito comum. A mulher faz mais, esforça-se mais, resolve mais coisas, mas nunca sente verdadeiramente alívio interno. Então quero-te fazer aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando foi a última vez que fizeste algo bem e conseguiste simplesmente ficar satisfeita com isso, sem imediatamente pensar no que poderia ter sido melhor? Segunda pergunta: quantas vezes ao longo do dia a tua mente te diz que ainda falta alguma coisa, mesmo quando já fizeste imenso? Terceira e última pergunta: se parasses agora por um momento, a tua mente deixava de descansar? Ou começaria imediatamente a lembrar de tudo que ainda falta fazer?
Se te reconheces nestas perguntas, então provavelmente o teu crítico interno tem tido muito espaço dentro da tua mente. Há algum tempo uma cliente minha disse-me algo muito revelador. Ela disse-me: eu faço imensa coisa durante o dia, mas ao final do dia sinto sempre que não chega. Ela trabalha, cuida da família, organiza a casa, resolve 1000 coisas, mas dentro da cabeça dela havia sempre uma voz a dizer: podias ter feito melhor, falta isto, não chega. E quando começámos a trabalhar este padrão, ela percebeu algo muito importante. O problema não era a quantidade de coisas que fazia, era a forma como a mente dela estava constantemente dominada pelo crítico interno. E quando esse padrão começou a perder força, algo mudou. Ela continuou a ter responsabilidades, mas deixou de viver com aquela pressão constante dentro da cabeça. Quando estes padrões dominam a mente, entramos num estado em que podemos chamar de mente sabotadora. E neste estado mental, a mente está constantemente focada em problemas, erros, ameaças, coisas que não estão bem. E quando a mente funciona assim durante muito tempo, o sistema emocional vive em alerta constante. A mente nunca desliga verdadeiramente. E surge aquela sensação que tantas mulheres descrevem: eu estou sempre em esforço. Mas a mente não funciona sempre da mesma forma. Existe também um estado mental diferente, daquilo a que chamamos mente sábia. A mente sábia não ignora os problemas, mas reage a eles de forma completamente diferente. Em vez de julgamento, traz curiosidade. E em vez de tensão, traz presença. E em vez de crítica constante, traz clareza. Quando a mente começa a funcionar mais vezes neste estado, o sistema emocional muda profundamente. A vida continua a ter desafios, mas já não é vivida em esforço constante. E o primeiro passo não é tentar silenciar o crítico à força, é reconhecer quando ele aparece. Perceber: este pensamento é o meu crítico interno? E quando consegues fazer isso, algo começa a mudar, porque deixas de acreditar automaticamente em tudo o que a tua mente te diz. E começas a criar espaço em ti. Mas para que esta mudança seja realmente profunda, muitas vezes é necessário ir mais longe, porque o crítico interno raramente aparece sozinho. Ele está muitas vezes ligado a padrões emocionais antigos, a expectativas, as experiências que foram moldando a forma como te vês e o que tu existe de ti própria. E quando começamos a trabalhar esses padrões emocionais, o crítico começa a perder força, a mente fica mais tranquila. E aquela sensação constante de esforço começa finalmente a diminuir. Se enquanto ouviste este episódio e sentiste que esta voz crítica também está muito presente na tua vida, quero dizer-te uma coisa. Este é exatamente o tipo de padrão que trabalhamos nas consultas de programação emocional. Porque muitas vezes não basta perceber o crítico interno existente, é preciso trabalhar o que é que está por trás dele. As emoções acumuladas, as crenças antigas, os padrões emocionais que alimentam essa voz. Se sentes que este padrão está muito presente na tua vida, na descrição deste episódio encontras o link para saber como podes agendar a tua consulta. E nos próximos episódios vamos explorar os sabotadores que aparecem muito nas mulheres que vivem em esforço constante. Sabotadores como a controladora, a perfeccionista, aquele padrão de sentir que tudo depende de ti. Porque compreender estes padrões é o primeiro passo para sair dele. Quero-te agradecer que estás aí desse lado. E lembra-te sempre de uma coisa: tu podes mudar a tua vida. Se quiseres saber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti no próximo episódio.